A gente vai falar agora sobre engrenagens helicoidais, mais precisamente engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. A primeira coisa a falar sobre elas, que fica quase a título de curiosidade, é a mão. A engrenagem helicoidal, ela pode ser o que a gente chama de mão esquerda ou mão direita, como mostra aí essa imagem, né? Se eu tiver meio que abraçando a engrenagem com meus dedos, meus 4 dedos, sem ser o polegar, meu polegar identifica se é a engrenagem de mão esquerda ou se é a engrenagem de mão direita. Beleza? Essas duas são distintas. E uma engrenagem helicoidal direita engrena somente com a esquerda e vice-versa. Então, se eu tiver duas engrenagens direitas, elas não vão engrenar. Não tentem fazer como eu e achar que se eu girar essa engrenagem aqui 180 graus, ela vai mudar de esquerda para direita. Beleza? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei estranho, pensei que dava certo, mas obviamente não dá certo, né? Se você girar sua mão, como mostra aí a figura, você vai ver que mesmo girada fica diferente. Então vamos lá. Vou falar um pouco sobre a geometria desse tipo de engrenagem. E aqui fica um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar simplificar. Essa é uma vista da engrenagem olhando de cima, né? Essa vista central aqui é a vista de topo da engrenagem. Aqui à minha esquerda eu tenho a vista frontal. E aqui à direita eu tenho esse corte dado por XX. Beleza? Vocês devem estar notando que eu não tenho esses dentes formadinhos com envolvente bonitinha, porque essa engrenagem que ele está usando para fazer essa geometria é uma figura do Norton, é na verdade uma cremalheira, né? Então na cremalheira a minha envolvente termina virando uma reta. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente repara é esse ângulo de hélice, que é o que dá o nome helicoidal à engrenagem, né? Enquanto se eu fosse ver minha engrenagem cilíndrica de dentes retos por cima, eu veria o topo dos meus dentes assim. Na de dentes helicoidais, eu vejo o topo dos meus dentes girados, né, com um ângulo. Então esse ângulo é o próprio ângulo de hélice, né, que vai dar a diferença entre a engrenagem de ângulos retos com essa engrenagem helicoidal. Essa minha vista frontal, percebam que eu consigo meio que dividir essa engrenagem em duas distintas. Quando eu olho ela frontalmente, eu tenho esse plano transversal, que vai me dar uma imagem de uma engrenagem. E quando eu corto ela por esse corte XX, eu tenho esse plano normal, que vai me dar uma imagem de uma outra engrenagem, né? Como se eu dividisse essa engrenagem helicoidal em duas engrenagens de dentes retos, que tem uma geometria mais simples, né? Mas o que é que acontece? Ó, em termos de propriedades geométricas, vamos analisar primeiro as forças. Perceba que eu tenho aqui para a direita o meu WA. A gente vai fazer uma análise mais minuciosa das forças um pouquinho em seguida. Mas esse meu WA termina indicando onde é que está o meu eixo X, né? E onde é a direção do meu eixo físico em que a engrenagem está montada, já que essa é a componente axial da força. E eu tenho aqui também a minha componente transversal. Aqui de cima eu não consigo ver a componente radial, que ela estaria saindo ou entrando aqui na imagem. Então eu consigo ver uma força que seria
a soma das duas forças que eu falei agora, né? O WA e o WT. Se eu vier aqui para o meu plano transversal, vamos vir primeiro aqui para o meu plano normal. Ó, o que é que acontece? No meu plano normal, eu faço esse corte na mesma direção dessa força aqui, né? Porque esse corte aqui, que é ortogonal à hélice, vai ser justamente o ângulo que uma força faz com a outra também, né? Então, o que é que acontece? Aqui no ângulo normal eu consigo ver essa força aqui, que é a soma do WA mais o WT. E agora eu consigo ver o WR, que é a componente radial. Então a soma vetorial dessas duas vai me dar a carga total, o W total, que é a força de contato total entre uma engrenagem e outra. E aqui percebam que eu tenho mais um ângulo. Na engrenagem de dentes retos eu tenho um ângulo de pressão, e esse aqui é o meu ângulo de pressão normal. Na engrenagem de dentes helicoidais eu tenho dois, né? Eu tenho um normal e um transversal. Esse aqui é meu ângulo de pressão normal. Esse ângulo de pressão normal, ele termina sendo bastante análogo ao ângulo de pressão da engrenagem de dentes retos, porque a mesma ferramenta que se usa para construir uma engrenagem de dentes retos pode ser usada para construir uma engrenagem de dentes helicoidais. Basta se eu tiver, digamos, um disco, um cilindro que vai ser a minha engrenagem ainda bruta. Se eu passar a ferramenta com cilindro alinhado, eu tenho uma engrenagem de dentes retos. Se eu girar esse meu cilindro e passar essa ferramenta, girar ele desse ângulo de hélice, passar essa ferramenta, eu termino obtendo uma engrenagem de dentes helicoidais. Então, nessa ferramenta eu tinha definido o meu ângulo de pressão. Quando eu faço essa engrenagem de dentes helicoidais, esse meu ângulo de pressão vai se traduzir nesse ângulo de pressão normal aqui. Se eu analisar aqui do outro lado, plano transversal, eu tenho um ângulo também, que seria o meu ângulo de pressão transversal. E aqui, né, como o transversal está alinhado realmente com essa força transversal, eu não vejo a componente axial nessa vista aqui. Eu só vejo a transversal e a radial. Beleza? Em termos de geometria, em termos de passos, eu tenho também um passo transversal, que seria daqui até aqui, né? Um passo circular transversal, que é um ponto no dente até o mesmo ponto no dente seguinte. Eu tenho isso também no meu plano normal, um ponto no dente até o mesmo ponto no dente seguinte, que vendo de cima seria essa distância aqui entre C e B, enquanto o transversal seria a distância entre A e B. Além disso, eu ainda tenho mais um passo, que é o passo axial, que seria essa distância aqui entre B e D. Seria um ponto no dente até o ponto seguinte, mas olhando nessa direção aqui. Beleza, pessoal? Então dê uma olhada nessa figura, tentem entender como é que se dá esses componentes geométricos e a gente vai passar aqui para umas definições. A primeira definição é o ângulo de hélice, que é dado por essa letra, que eu acho que é um psi ou um psi, mas vamos lá. A segunda é o ângulo de pressão transversal, que é um φt. E a terceira é um ângulo de pressão normal, que é φn. Esses três ângulos,
eles terminam se relacionando por essa equação aqui, tangente de φt igual a tangente de φn sobre cosseno de xi. Acho que é π cosseno de π. Então, muitas vezes, como são parâmetros construtivos, a gente vai ter o ângulo de hélice e o ângulo de pressão normal. E com eles a gente termina calculando o ângulo de pressão transversal. Indo aqui para os passos, eu tenho o passo circular transversal, o passo circular normal, e eles dois se relacionam por essa equação aqui. PT igual a Pn sobre cosseno de π. Mais uma vez, são coisas que eu sei por construção normal, e eu termino encontrando a transversal usando relações trigonométricas. E o terceiro passo que eu tenho, o passo axial, eu encontro ele por Px igual a Pt sobre tangente de π. Um detalhe bem importante sobre engrenagens helicoidais é que esse diâmetro primitivo, na verdade o diâmetro primitivo, que a engrenagem só tem um, né? Então não teria um diâmetro, por exemplo, transversal e um normal, só tem um. E esse diâmetro ele é definido na parte de transversal. Todas as minhas características, digamos, construtivas, ficam um pouco na parte normal. Já minhas características teóricas do engrenamento mesmo, elas ficam na parte transversal. Então o meu diâmetro primitivo, ele é bem definido nessa parte transversal, que ele é o módulo transversal vezes o número de dentes. Chegar numa questão que você tem que determinar o diâmetro, você tem um módulo, você sabe, das engrenagens de dentes retos, eu sei que o diâmetro é o módulo vezes o número de dentes. Só que quando chega nas helicoidais, como eu tenho essa questão do transversal e normal, eu termino tendo dois módulos. E o módulo que se usa para se determinar o diâmetro primitivo é o módulo transversal. Beleza? Então eu tenho MT, que é meu módulo transversal, MN, que é meu módulo normal, e eles dois se relacionam pela equação MT igual a MN cosseno de π. A título de curiosidade, deixa eu botar aqui uma imagem. Vai ficar um negócio. Vou deixar perto dela, dessa aqui. É um negócio que eu acho interessante. Ó. Lembra que eu tinha dito, mostrei a vocês até um vídeo como é que a gente faz uma involuta para uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, né? Você pega um círculo e vai amarra uma corda na circunferência e vai soltando essa corda sempre esticada. Para fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, tem uma analogia bem interessante, que no lugar de você ir soltando uma corda esticada, você vai com papel, o papel vai ser angulado do ângulo de hélice e você vai soltando esse papel do cilindro, né? E ele vai terminar gerando a curva da invóluta para uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Mas vamos lá, dar continuidade. Vou falar agora de análise de forças. Ó, aqui eu tenho as forças de contato entre duas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, né? Percebam que, assim como uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, o contato se dá ortogonal ao dente. Então, no lugar de eu ter como meu dente na engrenagem
cilíndrica de dentes retos é reto, ele é na mesma direção, digamos, que o sentido longitudinal do eixo, as minhas forças terminam ficando num plano. Já a minha engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, por causa do ângulo de hélice, faz com que eu tenha forças em 3 direções, né? Que são as direções axial, que é a mesma direção do eixo em que está montada a engrenagem, a força radial, que vai atuar radialmente em relação à engrenagem ou até o eixo, se for pensar assim, e a força tangencial, transversal, né, que vai ser aquela que vai transmitir potência. E também ela termina sendo perpendicular à axial, né? Na verdade, as três são perpendiculares entre si. Mas vamos lá. Perceba que nessa imagem eu tenho meus 3 ângulos, que é o ângulo de hélice, o ângulo de pressão normal e o ângulo de pressão transversal, né? O meu ângulo de pressão normal, ele vai ser o ângulo entre a força total e a soma da componente WT com a componente WA, né? Então ele é o ângulo que a força total faz com essa componente que fica no plano. Para ajudar a entender aqui, eu vou adicionar uma força aqui. Que eu vou chamar de WTA, que é a soma vetorial do WT com o WA. Beleza? O meu ângulo de hélice, ele vai ser o ângulo entre o WT e o WTA. O meu φn vai ser o ângulo entre o WTA e o W total. E o meu φt vai ser o ângulo entre o WT e o WR. Perceba que se eu tivesse uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, eu só teria aqui um WT e um WR, né? Eu não teria esse WA. Se eu rotacionasse essa engrenagem do ângulo de hélice, esse meu WT viria parar aqui, onde está o WTA. E aí eu teria o WTA e o WR. É basicamente isso que acontece com a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, né? E o meu φ da engrenagem de dentes retos, que era esse ângulo entre o WT e o WR, vira o φn, que é esse ângulo entre o WTA e o WR. Já o meu φt, ele fica sendo o ângulo de WT com o WR, e o meu ângulo de hélice aqui, ele aparece como sendo o ângulo entre WT e WTA. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, o WA é minha componente axial, o WR é minha componente radial e o WT minha componente tangencial, né? E o W seria a componente, a soma de todas as componentes, né? Desses três, mais uma vez, só o WT que vai transferir potência. O WR, ele só vai carregar meu eixo, assim como o WA também só vai carregar meu eixo, né? Mas o WA, em relação às engrenagens cilíndricas de dentes retos, ele nasce desse ângulo de hélice e, apesar de carregar mais meu eixo, ele termina trazendo todas as vantagens que a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais traz em relação à de dentes retos. Beleza, pessoal? Então dê uma olhada também nessa figura e tente entender como é que se dá essas forças, como é que se dão essas forças.
e os ângulos, né? Ó, aqui eu escrevi o que é cada uma das forças. Então meu W é a força total no dente, o WT é a força tangencial no dente, o WN é a força normal no dente e o WA a força axial no dente. Sabendo WT, WR e WA, eu encontro o meu W total como sendo raiz dos quadrados de cada um deles. E aqui eu tenho equações que relacionam esses W's, né, esses componentes. Desse lado eu tenho elas escritas em relação ao W total e desse outro em relação ao WT. Aqui eu tenho WR igual a W seno de φn, WT igual a W cosseno de φn cosseno de π, WA igual a W cosseno de φn seno de π. E aí por que eu escrevi também em relação ao WT? Porque muitas vezes o WT é o que a gente sabe primeiro e a partir dele a gente tenta encontrar os outros. Então, muitas vezes é preferível a gente ter essas equações já em função do WT, que fica mais fácil. Então, nesse caso, o WR é o WT vezes tangente de φt, o WA é o WT vezes tangente de π, e o W seria WT dividido por cosseno de φn cosseno de π.